Ok. Hoje nós iremos iniciar a aula sobre pele, tá? Todo este conteúdo vocês podem encontrar no blog farmaeducasaude.blogspot.com, e tudo que eu for apresentar aqui sobre pele, eu gostaria que vocês fizessem um link com tecnologia de cosméticos. Então, quando a gente fala das camadas da pele, quando a gente fala das proteínas que estão presentes em maior concentração em cada camada, então, essas são palavras-chave que vocês podem colocar como descritores em busca de inovações, tá? Em busca de desenvolvimento de uma mente criativa. Então, vamos lá. O que seria a pele? A pele é um órgão, tá? E ele é o maior órgão do corpo humano. Tá? Ele é constituído de estruturas que revestem todo o nosso corpo. Ou seja, a pele, ela tem a grande função de proteger todos os nossos órgãos do meio externo. E aí, em cada disciplina que vocês vão vivenciando durante a graduação, a pele, ela vai ter terminologias diferentes. Então, provavelmente, vocês já estudaram profundamente sobre a pele, mas com outro olhar, com outra visão, né? Por exemplo, em histologia, fisiologia, vocês estudam a pele com a terminologia de sistema tegumentar. Então, a pele, né, quando nós analisamos, a pele, ela é um órgão extremamente resistente, tá? É flexível, você vê que ela é maleável, né? Ela é como um filtro, ela vai dificultar, né, a passagem de alguns ativos, mas, ao mesmo tempo, ela também permite a absorção de algumas substâncias. Então, com isto, nós dizemos que a pele ele é um órgão semipermeável, tá? E aí, ela tem a capacidade de se autorreparar, ou seja, se nós fizermos uma fissura, né, uma cirurgia, ou seja, um rompimento dessa pele, ela vai conseguir se reparar, tá? Ela tem essa função de barreira física, tá? E ela protege o nosso corpo contra a radiação, né, UV, contra micro-organismos. Ela protege o nosso corpo também porque ela dá sinais como calor, como temperatura. Então, o órgão, eu digo assim, que é o órgão, quem ama a pele, quem tem esse conhecimento sobre a pele, você enxerga a pele como aquele órgão de proteção, né? Ela que faz a gente encarar o meio externo, e se adaptar a este meio. E aí, listei aqui 11 funções da pele, mas cada vez que nós vamos estudando um pouco mais, as funções da pele, elas vão sendo inúmeras, né? Mas podemos falar aqui sobre essas 11 funções. Então, propriedade de barreira, permeabilidade, produz resposta imunológica, pigmentação, protege os órgãos internos da radiação solar, promove estímulos sensoriais como tato, pressão, calor, frio e dor, homeostase dos fluidos, proteção dos órgãos internos contra os atritos, transpiração, regulação da temperatura corporal e produz vitamina D. Ou seja, quando eu enxergo essas funções da pele, eu posso dizer que a pele a gente pode utilizar como um tratamento preventivo de doenças, né? E o farmacêutico, sim, ele poderia enxergar a pele, cuidar das pessoas antes que elas tenham e desenvolvam patologias. Aqui, por favor, se caso vocês não consigam ouvir o áudio desse vídeo, aí vocês me sinalizem, porque eu não estou vendo o chat de vocês. Eu vou
vai apertar o play. Ela é constituída por 3 camadas. Professora, Pronto, não tá ouvindo. não está dando para ouvir. Então, bem, gente, então a gente tá com aquele mesmo, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma outra opção aqui de apresentação de tela, de layout, A talvez senhora tem que conectar um fone de ouvido. um fone de ouvido, Comigo, Professora, eu acho Então, que vou se fazer- botar em outra forma de apresentação, ela vai. Isso, é isso. Eu vou colocar em layout. Vamos botar aqui, mosaico. Conseguem ouvir? Não está dando para ouvir. Então, vamos fazer assim, eu vou continuar a aula, e ao final da aula eu ensaio, vejo como é que eu consigo apresentar, tá certo? Porque, de qualquer maneira, esse vídeo eu vou falar para vocês durante o texto. Aí, olha só, esse vídeo vocês encontram nesse endereço do YouTube, tá? Só foi um vídeo que eu achei interessante e eu achei importante filtrar para vocês. Mas vocês podem ver com calma. Aqui também tem outros vídeos, tá? Tem esse bem interessante da Natura que vocês podem assistir. Todos esses vídeos aqui que eu selecionei para vocês está lá no blog farmeducasaude.blogs.com.br. E vocês podem ver com calma, né? Em um momento mais prazeroso para vocês. Bem, aquele vídeo ele explicava, né, que a pele, ela é constituída por 3 camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, aqui nesta primeira camada, nós enxergamos a epiderme, essa segunda camada, aqui em laranja, né, e laranjinha mais claro, amarelo mais claro, é a derme, e essa camada aqui, mais inferior, é a hipoderme. Aqui nessa apresentação histológica, da mesma forma, esse assanhamento aqui em cima, superior, é a epiderme. Aqui nós enxergamos a derme, e aqui, que não dá para visualizar, nessa placa histológica, estaria a hipoderme. Então, iniciaremos, vamos falar de cada camada dessa. A primeira camada, epiderme, a segunda derme e a terceira hipoderme. Então, iremos falar com detalhes de cada camada. Na camada da epiderme, né, nesse artigo aqui de Guibertot, 2010, ele mostra em nosso corpo diversas fotografias diferenciando a epiderme. Em cada região, como também em cada exposição dessa epiderme, podemos ter uma superfície diferenciada. Então, a epiderme, ela é formada de células queratinócitas, ou seja, cada camada dessa que eu vou explicar, existe aquela célula principal naquela camada. No caso da epiderme, nós temos a célula principal, que é o queratinócito. Então, é nesta célula que precisamos focar. Então, esse queratinócito, ela vai se diferenciando. E quando ela começa a se diferenciar, ela forma um chamado tecido estratificado, pavimentoso, queratinizado. Toda a camada da epiderme,
ela é avascular, ela não tem vasos sanguíneos, tá certo? Ela é irrigada pela derme, né? A derme, ela tem os seus vasos sanguíneos e nutre a epiderme. Então, a diferenciação do queratinócito, ela vai originar 5 camadas: a camada basal, a camada espinhosa, a camada granulócita, a camada lúcida e a camada córnea. A gente vai falar de cada camada desta. A epiderme aqui, ela está apresentada em microscopia óptica, né, pela técnica hematoxilina eosina, com aumento de 400 vezes. E aqui podemos ver nitidamente a epiderme e a derme. Aqui na epiderme, ela está com um aumento que é possível verificar os detalhes. Nessa primeira, esse assanhamento aqui, classificamos como extrato córneo. Em seguida, nós temos a camada granulosa, a camada lúcida aqui não é possível visualizar nessa análise. A camada espinhosa, aqui também, ó, essa camada aqui seguinte, e a camada basal, bem definida. Vamos lá. Então, esquematicamente, né, também essa imagem vocês podem ver nesta fonte aqui, ó, esquematicamente nós temos a camada basal, que é essa camada aqui, que nós descrevemos como a camada germinativa. Nós temos a camada espinhosa, que já tem uma certa diferenciação em relação à camada basal. Nós temos a camada granular, tá? A camada lúcida, que não está aqui descrita, porque não está em toda a parte do corpo. E nós temos aqui o extrato córneo. Cada uma dessas camadas, nós já tivemos uma diferenciação deste queratinócito. Tudo aqui é queratinócito. Mas aqui vocês vão ver um queratinócito definido, com todas as suas organelas e núcleo. Aqui já tem uma perda de água, então já modifica na camada espinhosa a estrutura do queratinócito. Aqui eu também já tenho uma certa diferenciação, e eu tenho uma alteração em cada camada desta, eu tenho uma diferenciação na atividade enzimática, tá? Então, a cada renovação, tá, do queratinócito, eu vou ter ações de enzimas, como, por exemplo, no extrato córneo, eu vou ter a ação da involucrina, da loriquina, tá certo? Na camada granular, a profilagrina, tá certo? Que vai se transformar em filagrina, e assim sucessivamente. Então, na camada basal, né, é justamente esse esqueminha aqui. Nós classificamos como a camada germinativa, né, que é a camada de células queratinócitas basais, que ela está em profundidade na epiderme, tá? Elas são células queratinócitas definidas, com núcleo definido, né? E ela forma uma fileira de barreira que caracteriza uma barreira permeável, tá? Que promove a renovação desse epitélio. Por isso que chamamos de camada germinativa. E aí, com essa renovação, ocorre o achatamento desse queratinócito e também o achatamento desse núcleo, até chegar ao extrato córneo e esse núcleo desaparecer. Por isso que falamos que o extrato córneo é a camada de células mortas, que ocorre intensas renovações e descamação desta pele, que conseguimos perceber mais intensamente essa descamação quando ficamos expostos ao sol, e aí passamos mais tempo recebendo a radiação solar, né, promove um processo inflamatório e com consequente espessamento do extrato córneo e também descamação desse extrato córneo de forma mais visível. Nessa camada basal,
nós temos uma taxa de renovação que pode variar de 20 a 45 dias, tá certo? Essa taxa de renovação de 20 a 40 dias é importantíssimo avaliar, porque é uma medida importante da saúde da pele. Essa queratina, né, falamos tanto sobre queratina, a queratina, ela é produzida pela célula queratinócito, e a queratina é uma proteína formada por 15 aminoácidos, em que a gente destaca o aminoácido cistina, que é esse aqui, tá? A função do aminoácido nós temos, caracteriza como aminoácido a função amino, o radical e a carboxila. E a cistina, ela tem no seu radical a estrutura molecular de enxofre, e é com isso que formamos a ligação de disulfeto, que é tão importante no processo de queratinização e onde se diferencia a pele, o cabelo e as unhas, tá? Então, é a concentração desse aminoácido cistina que vai determinar se a flexibilidade daquele local, tá certo? Como também a estrutura, o tipo, né, de pele, o tipo de cabelo, o tipo a fragilidade das unhas, tá certo? Então, tudo vai depender desse aminoácido cisteína, tá? E com essas ligações de disulfeto. Outras duas células extremamente importantes da epiderme são justamente as células de Merkel e os melanócitos, que essas células ainda encontramos na camada basal, tá? A célula de Merkel é uma célula sensorial, tá? É uma célula sensorial por quê? Porque as fibras nervosas são inseridas nela, tá? As fibras nervosas aferentes, e aí toda a sensação de textura, de temperatura, ela é enviada, essa informação, para o sistema nervoso central. Então, com isso, por isso que a pele é extremamente importante, porque ao tocarmos, nós vamos identificar se aquele material que a gente tocou, ele é duro, se é um material mole, se é um material flexível, se aquele material está frio, se aquele material está quente. Tudo isso, essa informação é a célula de Merkel que vai enviar para o sistema nervoso central. E aí, em algumas partes do nosso corpo, nós temos essa sensibilidade mais pronunciada do que em outras, né, em que destacamos as extremidades distal dos dedos, né, por isso que sempre a gente toca, a gente sente muito todo o material com as mãos, a região dos lábios, né, a gengiva, por isso que a gente sente muito o quente e o frio dos alimentos, e a baía externa dos folículos pilosos, ou seja, dos nossos cabelos. Bem, os melanócitos, né? Os melanócitos são aquelas células que vão ter a função da pigmentação da nossa pele, tá? Os melanócitos, elas são células que apresentam um núcleo no seu citoplasma, e aí ela também é uma célula bem característica, porque ela apresenta prolongamentos dendríticos na superfície da epiderme, né? E aí, esses prolongamentos, eles, dependendo do processo inflamatório que essa pele ela é submetida, esses prolongamentos da célula podem aumentar também em números, tá? É uma célula totalmente dependente da enzima tirosinase e do aminoácido tirosina. E a partir daí que inicia a cascata para a formação de pigmentos, como a feomelanina e a eumelanina. Neste artigo, está disponível aqui para vocês todo o processo de diferenciação do melanócito, tá? Formado a partir da derme, pelas cristas neurais, e aí seguindo no processo de migração até a epiderme, e aí a formação da síntese do pigmento a partir da enzima tirosinase, e
a transposição do pigmento pelo melanossoma até a pigmentação da nossa pele. É a formação da pigmentação da nossa pele. Então, todo esse circuito em que envolve a pigmentação da pele, tá? Em que inicia a produção da enzima tirosinase através do retículo endoplasmático, né? Em que ativa o processo de formação do pigmento no complexo de Golgi, e aí o desenvolvimento dos melanossomas em fase 1, 2, 3 e 4. Então, cada fase dessa, nós podemos ter um processo que interrompa a cascata de formação do pigmento. E aí, por isso, que nós temos mais de 30 mecanismos de formação de manchas de pele ou até ausência da pigmentação da pele. Ainda continuando na epiderme, mas agora na camada espinhosa. É a camada superior, a camada basal, em que encontramos também fileiras de queratinócitos, só que desta vez nós temos de 5 a 15 fileiras de queratinócitos organizados, por isso que nós falamos de pavimento, tá? E aí, essas células, elas são ligadas umas às outras por desmossomos, tá? Que eu vou apresentar para vocês uma figurinha, uma imagem, para vocês visualizarem os desmossomos. Dentro desta camada, também encontramos as células de Langerhans, tá? As células de Langerhans são as células de defesa da nossa pele. Aqui, nessa camada espinhosa, falamos até que é espinhos, né? Por quê? Porque ocorreu já uma perda de água. Então, quando ocorre essa perda de água, o queratinócito, ele muda a sua superfície, né, formando, aparentando como um espinho. E aí, ela vai ter essa menor quantidade de água em seu citoplasma, né, comparada à camada basal, e também contém grânulos de lipídios, contendo lipídios, como ceramidas, colesterol, ácidos graxos, e enzimas também que propiciam a atividade mitótica dessa célula. Aqui tem uma imagem, logo aqui em cima, né, figurando a célula de Langerhans, né, que são essas células dendríticas, que são originadas da medula óssea e estão em maior quantidade na camada espinhosa. Essas células de Langerhans, elas têm a função de identificar antígenos que vão apresentar aos linfócitos T, e aí iniciar a cascata de proteção imunológica da nossa pele, tá? Então, podemos ter cosméticos específicos só com essa visão, né, para agir diretamente associado às células de Langerhans. Bem, camada granulosa. A camada granulosa, ela é organizada por 3 a 5 fileiras. É justamente essa aqui, ó, um pouco mais superior, tá certo? De 3 a 5 fileiras. Elas são ainda mais achatadas, ou seja, perdeu ainda mais água, ainda mais conteúdo hídrico. Mas ainda tem núcleo. E o seu citoplasma, ele é rico em grânulos querato-hialina. E aí, dentro desta camada, né, que também destacamos uma atenção especial, principalmente aos íons cálcio. Por quê? Os íons cálcio, eles são fundamentais para a proteção dessa barreira cutânea, porque aí eu já começo a formar, né, lá na minha camada basal é altamente permeável, mas quando vai chegando a camada granulosa, eu já começo a formar a barreira da pele, e aí por isso que a pele é caracterizada como semi-permeável, porque eu já vou, a partir daí, começar a dificultar a permeabilidade de alguns ativos. E aí, com isso, proteger as camadas mais inferiores do nosso corpo. E aí, em especial, destacamos o íon
cálcio. Quando esse íon cálcio ele é deficiente, né, na camada granulócita da pele, então eu começo a ter o dano na minha barreira protetora. E aí eu começo a reduzir o envelope proteico, eu aumento, e aí minha pele, ela vai trabalhar numa função oposta, né? Ela vai querer proteger. Então, querendo proteger, ela aumenta a secreção dos corpos lamelares, aumenta a síntese lipídica, né, para proteger e formar o manto lipídico, e com isso, inicia a recuperação de barreira. Aí inicia novamente o processo de aumento de cálcio naquela região, e aí eu mantenho o estado de barreira cutânea da minha pele. E aí começa o processo de proteção e função basal da minha barreira. Tudo isso, dentro desse contexto, nós temos uma proteína, né, que é influenciadora nesse mecanismo defensivo da nossa pele, que a proteína se chama filagrina, que é justamente ela responsável por agregar a queratina e outras proteínas na camada superficial da epiderme. E aí, com isso, ela forma o extrato córneo da pele. Ela forma esse extrato córneo da pele porque a profilagrina, ela se transforma em filagrina, através de uma cascata, uma série de reações bioquímicas, né, que promovem a formação de profilagrina em filagrina. E aqui a gente destaca, né, todo esse processo de proteção, como é que acontece? A filagrina, uma vez formada, ela vai se converter em glutamina e histidina, né? São 2 aminoácidos principais, por isso que a gente precisa sempre estar conhecendo, né, exames laboratoriais, nossas proteínas totais, porque a gente precisa manter esse balanço proteico que ele é perdido durante a vida, e ele é perdido durante a vida por conta de alimentação desbalanceada, né? Em aulas anteriores eu falei para vocês que para manter o estado normal da pele, precisamos ter um balanço de carboidrato, lipídio e proteína. E a nossa pele, ela é pura proteína, tá certo? Então, essa filagrina, ela se converte em glutamina, a glutamina, ela vai se converter em ácido pirrolidônico carboxílico, que é um componente de alta hidratação da pele. Inclusive, nós utilizamos o ácido pirrolidônico carboxílico como um princípio ativo em formulações cosméticas de hidratação facial, por exemplo, tá? E aí também temos o caminho de formação da filagrina para a histidina, e da histidina transformamos em ácido transurocânico. Esse ácido transurocânico vai naturalmente nos proteger da radiação UVB e de processos de imunossupressão, tá? E também ele promove a formação de barreira, acidificação da pele, por isso que nós temos a pele mais ácida, promovemos a integridade e coesão da pele e a promoção de proteção solar. E é por isso que também, por exemplo, idosos que tomam aquele coquetel de medicamentos, ele pode também comprometer esse caminho bioquímico de formação de barreira, tá? E por isso que, algumas vezes, algumas patologias também alteram o pH da pele. Na camada granulócita, né, a gente já está subindo um pouquinho mais e começando a enxergar a formação da barreira da pele, né? A camada granulócita é uma camada que apresenta lipídios, tá certo? Na sua constituição, né? Ela é a camada que ela está ali com a função já de promover a formação do extrato córneo, tá certo? Ela é um precursor da barreira de permeabilidade. Essa camada, ela tem lamelas lipídicas,
tá aqui, ó, uma visualização da imagem, tem lamelas lipídicas que tem diâmetro em torno de 200 nanômetros, tá? Essa camada é uma derivação do aparelho de Golgi, do complexo de Golgi, e contém alguns lipídios, né, fosfoglicerídeos, esfigomielina, glicosilceramidas, tá certo? E aqui, é nessa camada que a gente detém uma atenção especial para patologias como, por exemplo, ictiose e função de barreira defeituosa, tá? Por quê? Porque ela tem extremamente relação com o processo de formação de filagrina e toda essa cascata bioquímica que eu apresentei para vocês agora há pouco. A camada lúcida. A camada lúcida, ela não está em todas as regiões do nosso corpo. Por exemplo, o orbicular dos olhos é uma região de pele extremamente fina, e aí não é possível identificar a camada lúcida. A camada lúcida nós identificamos na epiderme mais espessa, tá? É uma camada de transição entre a camada granulócita e o extrato córneo. É uma camada que não tem núcleos, tá? É uma célula anucleada, e aí ela é ligada uma a outra pelos desmossomos. Desmossomos são esses aqui em destaque, em vermelho, que eu mostro aqui para vocês. Os desmossomos, eles têm a função de fazer a conexão de uma célula com a outra célula, né? Impedindo a escarificação desta pele, tá? Então, essas células, elas contêm eleidina, tá? Que é uma proteína a partir da transformação do complexo de aminoácido queratialina, que contém lá na camada granulócita, que é depositada. Bem, na camada córnea, que também chamamos de extrato córneo, é a camada de barreira da nossa pele, tá? É a camada que vai sofrer de escamação contínua, tá? E aí a gente vai perdendo, né, temos aí os queratinócitos mortos, por quê? Porque é uma célula que não contém núcleo, tá certo? E aí, é uma camada extremamente importante para a proteção da pele contra micro-organismos, e é uma camada também que, entre as células, aqui está a representação, né, dos nossos queratinócitos, né, que é rico em queratina, puramente queratina, ou seja, rica em proteína, né, e aí, entre estas células, nós temos o manto lipídico. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse equilíbrio, né, de proteína, o equilíbrio lipídico, tá? E também o equilíbrio de carboidrato. Tudo isso vai influenciar na saúde dessa pele. E aqui, ó, em relação à composição lipídica, ela vai influenciar justamente entre estas células, que é justamente um caminho de permeação de substâncias ativas, e por cima da nossa pele nós temos um manto lipídico protetor. Aqui em destaque, logo aqui na lateral, temos essa célula, né, em aumento, e aqui podemos observar a membrana lipoproteica do queratinócito, que é uma membrana, uma classificação tradicional da maioria das células, em que temos a lecitina, tá? Nós temos colesterol, tá certo? E proteínas, né, receptores, que aqui não está destacado nessa imagem. Aqui está uma representação dessa camada córnea, que ela já vem sendo representada desde 1975, isso não é novo. E que aí, os autores aqui referenciados, eles propuseram esse esquema, né, que eles chamam de brick e mortar, em que o brick, eles são esses tijolos, tá? O mortar seria o cimento, ou seja, a parte, esse amarelinho aqui em destaque, são os lipídios, que a gente chama de cimento lipídico.
E até hoje, este modelo, ele é utilizado para evidenciar a epiderme, especialmente a camada córnea. E dentro deste modelo, nós estudamos os caminhos de permeação das substâncias ativas. Classificamos como 3 caminhos de permeação, né? O caminho de permeação transpendicular, que seria esse caminho seria diretamente pelos anexos. Quem são os anexos? Glândulas sudoríparas e folículos, onde tem pelo, por exemplo, e onde tem glândulas sudoríparas, o caminho de permeação deste ativo é facilitado, então ele consegue chegar mais facilmente até a derme. Nós temos o caminho também intercelular. Esse caminho intercelular, aqui, ó, nesse primeiro esquema, seria a epiderme, e aqui seria a derme. Nessa parte inferior aqui, seria a hipoderme. Então, nesse caminho intercelular, nós vamos passar, o princípio ativo irá seguir o caminho pelos lipídios, ou seja, entre as células. Ou seja, esse princípio ativo, ele precisa ter características lipofílicas para poder seguir este caminho de permeação. Temos também o caminho transcelular. Que caminho é esse transcelular? É pelas células. E para seguir este caminho transcelular, eu preciso ter características lipofílicas e características hidrofílicas, até porque o citoplasma das células, elas têm características hidrofílicas, principalmente quando na região da derme. Aqui são as principais células, tá? Que destacamos na epiderme, ou seja, o queratinócito, nossa célula principal, é o coração da epiderme, vamos dizer assim. Nós temos o melanócito, nós temos também as células de Langerhans e nós temos as células de Merkel. Então, explicamos cada uma delas e são as células que destacamos, ou seja, para a gente desenvolver um produto cosmético, é fundamental importância entendermos desde de biologia celular, passando por bioquímica, para podermos escolher, termos a ideia, né, e a noção de saber escolher os principais componentes e as formas cosméticas para poder trabalhar na prevenção, no cuidado dessa pele, tá? A derme. A derme já é uma camada localizada logo após a epiderme. A gente fala assim que é o colchão, né, da epiderme, tá? É onde vai ter as estruturas de tecido conjuntivo. Chamamos essa região, né, histologicamente, de tecido conjuntivo. E aí, ela vai ter essa propriedade de sustentar a epiderme. E aí, com isso, ela evita a formação de rugas. Então, aqui, nós temos uma imagem detalhada da derme, tá? Aqui, vocês estão visualizando papilas, tá certo? Que aí, essa região aqui, nós chamamos de camada papilar, que aí descrevemos também que seria a camada da derme superficial. E aqui, nós temos, logo inferior, nós temos a camada mais profunda, que é chamada de camada reticular. Existem diferenças e funções em relação às duas camadas. Por exemplo, essa camada papilar, ela não vai ser igual em toda a parte do corpo, né? A nossa pele, ela é diferenciada em cada região do corpo. Então, por exemplo, nós poderíamos desenvolver cosmético para cada região e cada necessidade da pessoa, né? E aqui, olha, essas papilas, elas vão estar em maior quantidade em regiões de atrito, como, por exemplo, cotovelos, como, por exemplo, joelho, tá certo? Por quê? Essas regiões, como elas são regiões em que seguram o nosso corpo, né, de eventuais quedas,
e sempre estamos em contato com algum objeto, precisamos com que esse atrito, ele consiga ter maior aderência, ou seja, essa epiderme, ela precisa estar aderida na derme, e aí, com isso, eu tenho mais papilas dérmicas nessas regiões de maior atrito, tá? O que é que nós temos mais aqui? Na camada reticular, tá? É a camada em que nós vamos encontrar fibroblastos, nós vamos encontrar macrófagos, linfócitos, plasmócitos, mastócitos, tá? Temos também os nervos, tá? E vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, eles são mais calibrosos quando se aproximam da hipoderme e eles diminuem seu calibre até se tornar capilares quando eles estão próximos da camada papilar. Então, os vasos sanguíneos, eles vão nutrir essa camada papilar através de capilares, onde vai ter a troca de oxigênio e CO2. E aqui, justamente nessa região em que trabalhamos o nosso sistema linfático. Bem, a camada reticular da nossa pele, da nossa derme, mais especificamente, ela é chamada de reticular porque ela contém fibras de colágeno, fibras de elastina, né, e fibras de reticulina. E são justamente essas fibras que vão dar sustentação à epiderme. E essas fibras, elas surgem de que tipo de célula? Da célula principal da derme, que é o fibroblasto. Então, na epiderme, nós temos uma célula principal, que é o queratinócito, e na derme, nós temos a célula principal, que é o fibroblasto. Ela que vai sintetizar colágeno, elastina e a reticulina. Nessa região da derme, também é importante a gente ter consciência da concentração de água, né? É por isso que eu sempre falo, sempre eu estou repetindo, para todos que querem ter uma pele saudável, é a gente tomar a quantidade de água que corresponde ao nosso peso corpóreo. Por quê? Na nossa região da derme, o maior conteúdo de água está na região fora da célula. Então, ela também é responsável pela sustentação da epiderme. Essa concentração de água, ela também é variável de acordo com a idade. Então, por exemplo, bebês, a concentração de água na derme, ela é muito maior do que idosos. E isso também compromete a pele. E idosos, ela passa a ser extremamente menor, por quê? Porque é comum nós encontrarmos pessoas que durante toda uma vida tomou pouca água. Tá? Então, a pele, para essas pessoas que tomam pouca água, a pele, ela vai ser o primeiro sinal. Por isso que eu digo que é um trabalho de prevenção. E aí, depois que um órgão vai sentir alguma coisa, como, por exemplo, os rins, eles vão dar algum sinal, a pele já está comprometida há muito tempo, tá certo? Então, na epiderme, essa concentração de água, ela vai estar em maior quantidade dentro da célula, tá? Dentro dos queratinócitos. Por quê? Fora dessa célula, nós encontramos em maior quantidade o cimento lipídico. E aí, juntamente com a água, nós temos componentes de hidratação natural da pele. E esses componentes são justamente os componentes que nós utilizamos para desenvolver produtos cosméticos hidratantes, tanto hidratante corporal como hidratante facial. Agora há pouco nós falamos de quê? De aminoácidos e falamos também do ácido pirrolidônico carboxílico, né? São os mais importantes no processo de hidratação da pele. Mas temos também a ureia, o ácido úrico, as glicosaminas, temos creatinina, o sódio, cálcio, que eu falei para vocês no mecanismo bioquímico, né, de barreira da pele. Aí temos fosfatos, cloros, lactatos e outros componentes com concentrações mais variáveis. Claro, aqui está a porcentagem de cada um desses componentes, mas essa
porcentagem, ela é variável, de acordo com o estilo de vida de cada pessoa. Na derme, temos também terminações nervosas livres, tá? Que são também, estão localizadas também na epiderme, tá? E aí existem numerosas terminações nervosas que dão sensibilidade à nossa pele, ao toque e à pressão, tá? Os tipos de terminações, a gente falou de células de Merkel, né? Os discos de Merkel, que vai dar a sensação de tato e pressão, mas temos corpúsculos de Messier, também tato e pressão, vibração, terminações de Ruffini, que é de tato, corpúsculo de Pacini, que é de pressão e vibração, bulbos terminais de Krause, que é de frio, tá? E aí, a cada vez que essas terminações são mais profundas, elas são mais calibrosas, né? E precisaria, por exemplo, no caso de pressão, o de Pacini, por exemplo, aí eu precisaria de uma pressão ainda muito mais profunda para poder ativar o corpúsculo de Pacini, tá? Diferente das células de Merkel, que eu lentamente, né, uma pressão suave, eu já posso ter uma acessibilidade, por quê? Porque os discos de Merkel, elas estão localizadas mais na região superior, ali próximos da camada basal. E aí, temos também, como de grande importância, os anexos, que nós iremos falar na aula posterior, tá? Que são as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, que falamos da glândula écrina, da glândula apócrina, os fios capilares e as unhas. No caso da hipoderme, alguns autores, eles não consideram a hipoderme como pele, mas nós, da cosmetologia, consideramos, sim, a hipoderme como pele. Por quê? Porque, inclusive, nós desenvolvemos produtos cosméticos específicos para agir nesta região, tá? Alguns autores, eles consideram tecido subcutâneo de uma forma geral, tá? Mas aí nós trabalhamos com o primeiro septo do tecido subcutâneo, que classificamos como hipoderme. É um tecido também considerado como tecido conjuntivo, mas ele é frouxo, e a célula principal dessa camada são os adipócitos, tá? Aqui nós encontramos também terminações nervosas e vasos sanguíneos bem mais calibrosos comparados com a derme reticular, né? Aí aqui está a visualização, para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Justamente neste primeiro septo que nós trabalhamos com maior foco na área da cosmetologia. E aí, esse tecido da hipoderme, ela tem uma função principal de isolamento térmico, né? É aí que nós vamos trabalhar com o frio e o calor, tá? Também tem a função de proteger nossos órgãos internos de traumas, de pancadas, tá certo? Então, pessoas que têm um peso mais elevado são pessoas que sentem mais calor, são pessoas que os órgãos internos vão estar mais protegidos de traumas. Então, é por isso que, inclusive, os idosos, a gente considera que é importante eles estarem sobrepeso, né? Até porque os ossos, eles estão mais frágeis. Então, essa região da pele, a hipoderme, ela contém vasos e nervos, vascularização abundante, o citoplasma, ele é funcionante, contém fibras de colágeno tipo 3, que também dá sustentação, e a principal célula são os adipócitos. E aí, esses adipócitos, como eles surgem, né? Eles surgem a partir das células mesenquimais, né? Essas células mesenquimais são células embrionárias que vão dar origem a vários outros tipos de células. Aqui eu destaquei o fibroblastos e lipoblastos, mas
é uma outra série de células que não vem dentro aqui do contexto. E o lipoblasto, que é a nossa temática agora que estamos falando, ele vai se diferenciar em adipócito multilocular e adipócito unilocular. O que seria justamente essa diferenciação desses adipócitos? O adipócito unilocular, ele é caracterizado como um adipócito de uma célula mais madura, né? Ela é amarela, uma coloração amarelada, porque ela contém a gordura, né, ali. O citoplasma ocupa praticamente todo o citoplasma de gotícula de gordura, e o núcleo, ele vai ser bem periférico. Já o multilocular é uma célula que a gente diz que é uma célula marrom. Marrom por quê? Porque contém muitas mitocôndrias e é uma célula de grande energia, tá? Então, quando a gente diz, vamos perder peso, vamos produzir mitocôndria, tá? Para poder gerar ATP e promover a lipólise da gordura. E aqui está toda a descrição da célula unilocular. Aqui você pode observar no microscópio, que aqui, ó, todo o complexo de gordura, e na sua periferia, o núcleo da célula adiposa. Então, na figurinha fica mais fácil de destacar, nesse esquemazinho que nós representamos a célula adiposa. Então, o unilocular tem a cor branca, amarelo escuro, tem uma forma esférica, com uma única grande gota de gordura de 50 a 150 micrômetros de diâmetro. O núcleo achatado e periférico, o citoplasma periférico, varia de tamanho, né? Ou seja, quanto mais gordura você se alimentar, mais hipertrófica vai ficar essa célula, e aí ela pode aumentar de tamanho até 10 vezes do seu tamanho. E depois disso, ela pode promover uma diferenciação, e aí ela vai aumentar de número, e aí chamamos de hiperplasia, tá? E esse tipo de célula também pode se diferenciar com relação ao sexo, que eu vou falar, e em relação também à idade, que a gente vai falar já já. Em relação à célula multilocular, ela já é completamente diferenciada. Aqui você vê que o núcleo, ela já é mais central, não periférico, ela é rica em mitocôndria, ou seja, uma célula rica em energia, grande produção de ATP, né, e justifica o motivo das crianças serem tão cheias de energia, né, porque elas apresentam, nessa faixa etária, uma maior quantidade de células adipócitas multiloculares. O seu citoplasma é bem distribuído, o número elevado de mitocôndrias, que eu já falei. Ainda caracterizando esse tipo de célula, o unilocular, ela tem a função de armazenar energia, proteção contra choques mecânicos, isolamento térmico, e contribui para o dimorfismo sexual, né? Atividade secretora, produção de adiponectina e leptina, né, que são hormônios extremamente importantes no nosso metabolismo, né? A adiponectina, por exemplo, ela modula o metabolismo da glicose e dos lipídios, né, no músculo e no fígado. É uma grande promotora de lipogênese, tá? Ou seja, de armazenamento de gordura. A leptina, ela já tem um efeito contrário à adiponectina. A leptina, ela regula a homeostasia da energia, e as pessoas que têm uma baixa concentração de leptina, ela tem um apetite alimentar, assim, descontrolado, e aí podendo causar a obesidade. Multilocular. Encontramos essa célula que eu mostrei para você, a célula marrom, né, a célula adipócita marrom, é uma célula jovem, né, ela ainda não está bem diferenciada, né, ela está em grande quantidade no recém-nascido, justamente para promover o calor, né, controlar
a vinda desse bebê ao mundo, fazer com que ele não sinta frio. Então, a grande função da célula adiposa multilocular é produzir calor. E aí ela está em grande concentração nessas regiões aqui. É por isso que você sente a cabeça do bebê, ela bastante quente, né? Quando ela vai mamar, quando o bebê vai mamar, quando chora, tá certo? Esquenta bastante. Então, essa região aqui, ela tem influência com as células adiposas multiloculares. E aí, é importantíssimo a gente entender um pouco de bioquímica, entender da lipólise e lipogênese, para a gente poder trabalhar com cosméticos que vão agir nesta região, né? Já é uma camada mais profunda, e aí, tecnologias como lipossomas, nanocápsulas, nanosistemas, de uma forma geral, são tecnologias mais propícias para agir por esse mecanismo de lipólise das células. Então, o que acontece? Aqui, de uma forma bem sintetizada, né, nós nos alimentamos. Nós podemos nos alimentar diretamente com a grande concentração de gordura. Então, aí nós vamos ingerir, né, bastante ácidos graxos, ou podemos nos alimentar com alto teor de carboidrato ou alto teor de aminoácido, né? Por isso que eu sempre falo, é o equilíbrio entre lipídio, carboidrato e aminoácido. E aí, se o nosso alimento ele é rico em gordura, ele vai, se a gente promover a lipogênese, ele vai entrar no processo de esterificação e a gente forma o triglicerídeo dentro das nossas células adiposas. Se a gente quer queimar essa gordura, então, esse triglicerídeo ele é quebrado e a gente entra no processo de lipólise, formando novamente os ácidos graxos. Esses ácidos graxos formam a acetilcoenzima A, entra no ciclo do ácido cítrico, libera CO2, e aí também pode seguir pelo mecanismo de formação de corpos cetônicos. Já no caso de carboidrato, o carboidrato, como também os aminoácidos, também vão produzir acetilcoenzima A, que pode entrar no mecanismo de lipogênese e formar os triglicerídeos, ou os aminoácidos, eles podem entrar num caminho de cetogênico, metabolismo cetogênico, e aí formar colesterol, e aí ter influência nos nossos hormônios. Aqui está mais detalhado, tá certo? O mecanismo de formação de lipogênese, em que, por exemplo, se nosso alimento for rico em açúcar, né? Aqui, dentro desse esquema bioquímico, está dentro da célula adipócita. E aqui fora, onde vocês veem a glicose e a insulina, visualizamos a fase externa da célula adipócita no sangue, tá? Então, ingerimos muito açúcar. Neste momento que a gente ingere bastante açúcar, nosso corpo vai produzir bastante insulina para poder compensar. Então, os receptores de insulina, eles vão ser ativados, sendo ativados, vão emitir sinal para o GLUT4, e aí o GLUT4 faz com que esta glicose seja absorvida pelo adipócito. Por quê? Porque essa glicose não pode ficar circulante na nossa corrente sanguínea, porque ela vai promover, com a temperatura de 37 graus Celsius, promover a caramelização desse açúcar, né? E aí, com isso, a gente dificulta o processo de permeação, dificulta o processo de troca de oxigênio para CO2, e ocorre também produção de radicais livres nesse meio. E aí, inicia a cascata de formação de radicais livres e todo o processo de envelhecimento do nosso corpo, e patologias como consequência. Então, o que é que o nosso corpo faz? Identificou a glicose ali, exacerbada do nosso sangue, tem que sair do sangue. Então, ela vai ser armazenada. Ela vai ser armazenada onde?
nos adipócitos, que é a nossa célula ali de gordura. Então, ela não vai ser armazenada na forma de açúcar, ela vai se transformar o açúcar em gordura. Então, essa glicose, ela se transforma em glicose 6-fosfato, que se transforma em acetilcoenzima A, ou também ela pode se transformar em ADPH e também se transforma em acetilcoenzima A. E aí, ou num terceiro mecanismo, a glicose 3-fosfato vai diretamente sendo esterificada. Enfim, no final, vai formar os triglicerídeos. Esses triglicerídeos, eles vão ficar ali armazenados na forma de gordura na célula adipócita. Bem, quando a gente quer reduzir essa gordura e perder peso, por exemplo, nós temos que promover a lipólise. Essa lipólise, ela pode ser promovida por lipases sensíveis a alguns hormônios, que aí vai ter a quebra desse triglicerídeo, né? E aí, com a quebra desse triglicerídeo, nós vamos obter o glicerol e ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres vão ser detectados pelos quilomicros, ou VLDL, tá certo? Que estão presentes ali no intestino e no fígado, e aí volta de novo para a corrente sanguínea e vai ser distribuído e ser transformado na forma de energia para o nosso corpo, quando o nosso corpo, ele necessita de energia. Bem, então, nós falamos que a célula adipócita é uma célula coringa, né? Ela, quando nós aumentamos de peso, por exemplo, nossa pressão altera. Então, quando nós fazemos tratamento para hipertenso, ele nunca tomou nenhum medicamento, a primeira terapia para esse hipertenso é perder peso, antes de ele entrar com algum antihipertensivo, tá certo? Então, perdendo peso, nós vamos alterar completamente os receptores dessa célula adipócita. Então, falamos que essa célula adipócita é coringa porque ela tem receptores e ela influencia vários hormônios, tá? Esse mais aqui que vocês estão visualizando, ele promove a lipólise, ou seja, a saída da gordura da célula adipócita, né, transformando em ácidos graxos, que aí vão se transformar em fonte de energia. E aí, esses que estão em sinal negativo, vocês vão visualizar que eles promovem a lipogênese, que seria o quê? A formação de gordura e armazenamento dessa gordura na célula adipócita, que aí essa gordura, ela pode ser armazenada nesta célula até 10 vezes o seu tamanho. Depois disso, vai precisar duplicar de célula. E aí, onde inicia o processo em que você vai chegar a um sobrepeso até aos graus de obesidade. Com isso, tudo no seu corpo altera. Ou seja, repito novamente, a pele pode ser vista como um preventivo para não se ter doenças futuras, tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, destaco para vocês que os receptores beta-adrenérgicos, eles promovem a lipólise, e os alfa-adrenérgicos promovem a lipogênese. Então, como exemplo aqui, ó, nós temos, em regiões diferentes, concentrações maiores de alfa-adrenérgicos e beta-adrenérgicos, tá certo? Então, nessa região do abdômen, né, aqui nessa região do músculo tríceps, tá? Aqui no quadril, tá certo? Nós temos uma concentração maior de alfa-adrenérgicos, tá certo? Por isso que as gordurinhas, elas ficam localizadas primeiro nessa região quando nós estamos em sobrepeso. Então, sendo alterada a célula adipócita dessa região, já é o primeiro sinal que você tem que tomar cuidado, porque você está no limiar para alterar também os efeitos colaterais da sua pressão. Sistema tegumentar ainda na hipoderme, nós podemos visualizar de formas diferentes o sexo também, né? E aí,
entendermos por que as mulheres têm mais celulite do que os homens. Então, os homens, eles têm a sua fisiologia, né, quer dizer, sua anatomia, desculpa, da hipoderme, as fibras de colágeno, elas estão organizadas na forma diagonal. E já as mulheres, as fibras de colágeno, principalmente após a puberdade, elas são organizadas na forma vertical. E devido a isso, né, as mulheres têm mais celulite do que os homens, tá? Por quê? Porque quando essas células começam a duplicar, essas fibras de colágeno, que aqui nós temos fibras de colágeno e vasos sanguíneos, as fibras de colágeno e os vasos sanguíneos, elas não têm tanta elasticidade como essa região onde é armazenada a célula adipócita. Então, aqui ela começa a aumentar de volume e as fibras vão fazendo tração para baixo. Então, começa a formar as ondulações, e onde você vê aquele buraquinho da celulite é onde tem a fibra de colágeno e os vasos sanguíneos, nessa região. E já os homens, quando essa gordura, essa célula adiposa começa a aumentar em número, então você tem uma área muito maior para o armazenamento dessas células adipócitas. Então, não necessariamente a derme e a epiderme vão ficar comprometidas. Então, não é possível visualizar com muito destaque nos homens. Quando é que a gente consegue visualizar maior destaque nos homens? Quando alguns homens injetam hormônio feminino. Por quê? Essas fibras de colágeno, a estrutura delas, elas são organizadas e influenciadas pelos estrógenos. E aí, com essa variação hormonal, as fibras de colágeno que originalmente, na infância, eram na forma diagonal, elas passam a ficar na forma vertical. Trouxe aqui para vocês também um link, que agora que eu já falei tudo, né, sobre as 3 camadas da pele, então eu só vou dar um destaque para vocês de como a gente precisa cuidar da pele. Nós estamos vivendo uma fase de pandemia em que nós não temos agora muito acesso ao cuidado, né, com profissionais. Estão disponíveis, mas existe uma certa dificuldade para a gente ter contato com as pessoas. Então, está ocorrendo uma grande onda de autocuidado. E aí, claro, que esse autocuidado, nem todas as pessoas têm um conhecimento para poder escolher seus produtos, para poder saber todas essas variações fisiológicas, anatômicas que vocês acabaram de ouvir. Então, precisa de profissionais. E aí, quanto mais essa pandemia vai se aprofundando, né, mais a tecnologia ela vai se aproximando para atender as nossas necessidades. Então, a Vichy, ela lançou aqui uma inteligência artificial, e aí essa inteligência artificial, eu deixei o link aqui para vocês olharem depois, você tira uma foto, e aí, com essa foto, ela vai fazer um mapeamento da sua pele, e vai te orientar, dizendo quais são os principais cuidados que você está precisando. E aí, claro, como é uma IA, né, uma inteligência artificial da Vichy, ela vai indicar produtos dela. E aí, nesse cuidado da pele, quando a gente vai desenvolver um produto cosmético, a gente pensa justamente nessas 3 camadas, tá? Na camada da epiderme, na camada da derme e na camada da hipoderme. Então, a gente vai pensar no nosso princípio ativo, tá? Qual é o princípio ativo que queremos utilizar? Se esse princípio ativo vai ser um princípio ativo verde, vai ser um princípio ativo vegano, porque também existe aquele público, aquele consumidor que tem essa linha, esse pensamento, ou eu quero aquele consumidor que realmente eu vou utilizar aquele princípio ativo que vai atender a uma necessidade que ele está aclamando, né? E aí, não é só o princípio ativo, precisamos analisar também a tecnologia, né?
Por quê? É com a tecnologia, vamos utilizar um equipamento para esse princípio ativo agir diretamente nessa célula, vamos utilizar técnicas de ionização para poder ser um sítio seletivo, vamos utilizar proteínas, vamos utilizar enzimas, vamos utilizar nanosistemas para poder permear e atingir camadas mais profundas. Então, tudo isso, por isso que é importante a gente entender a necessidade das pessoas. Quando a gente entende a necessidade das pessoas, a gente passa a escolher os nossos ativos e os nossos recipientes. E, como consequência de tudo isso, a técnica de formulação. Aqui eu só dei um exemplo para vocês de toda a necessidade mais comum, né? Aqui, ó, por exemplo, após a exposição solar, uma pele descamando, que essa pele descamando, nós temos o quê? O extrato córneo, ele se renovando, tá certo? Nós temos pessoas com psoríase, nós temos pessoas com rachaduras de pés, né, que chamamos de fissuras, nós temos pessoas com deficiência da composição lipídica, a esteatose hepática, por exemplo, a pele fica evidenciada, desidratação da pele por água, dermatite seborreica, ou seja, temos uma gama de pessoas que podemos cuidar, né? Claro que algumas coisas aqui que eu mostrei para vocês são patologias, outras a gente pode cuidar antes de chegar dessa patologia. Aqui também tem um exemplo de comedão, né? Em que a gente classifica comedão aberto, comedão fechado, e também é uma situação em que precisa de cuidado, né? Quando a pessoa se vê ao espelho, não quer se ver com um comedão ali aparente no seu rosto. E nós temos cosméticos também que tratam esse tipo de pele. Acne. A acne, nós temos vários graus de acne, tá certo? Na especialidade da estética farmacêutica, né, o esteticista farmacêutico, ele trabalha até com grau de acne 3, tá certo? E aí, essa acne pode ocorrer de vários fatores, pode ser uma hiperqueratinização folicular, pode ser uma hipersecreção sebácea, um processo inflamatório, uma bactéria ali presente, tá certo? Ou até mesmo só o simples fato das pessoas precisarem de orientação de como higienizar a sua pele, ter cuidado rotineiro da sua pele. Aqui também tem um exemplo de celulite, né? Como é que uma autópsia que é ampliada da perna, tá certo? Retirada deste artigo aqui, que vocês podem visualizar o artigo com calma posteriormente. E aqui, ó, vocês estão vendo o primeiro septo, né, e os septos subjacentes, e a duplicação dessas células adipócitas, tá certo? Então, como é que fica uma pele com celulite? E a celulite também, nós temos alguns graus de celulite, que pode chegar até a celulite fibrosa, que é uma celulite de muita dor, que é uma celulite que nós consideramos que já é uma patologia, né? E aí podemos, sim, antes disso acontecer, cuidar das pessoas para não ter esse desbalanço lipídico. Vitamina D, né? Principalmente nessa situação em que a gente vive, fica em casa e muitas pessoas também desenvolvendo novos hábitos de ficar na frente do computador, vamos ter uma carência, assim, muito grande de vitamina D e que precisa ser suplementado, né? Uma vez que a vitamina D é suplementada, nós vamos ter uma pele mais íntegra, né? Nós podemos proteger nossa pele de inflamações, ou seja, promover a saúde dessa pele também suplementando com a vitamina D. Bem, aí eu finalizo aqui essa apresentação com vocês, deixando uma reflexão, né, de como é que deve ser cada pele, né, eu deixei até uns exemplos aqui, né, nós classificamos de pele normal, pele seca, pele oleosa, pele mista, que agora, esse último mês, foi até lançado, eu vou apresentar aqui para vocês, tá, que a Unilever, né,
ela está excluindo a terminologia normal, tá? Pele normal, cabelo normal, foi muito polemizado essa expressão normal, tá? Em que acaba excluindo aquelas pessoas que não têm essa classificação de normal. Então, em toda a linha da Unilever, eles vão trabalhar para tirar essa terminologia normal para evitar exclusão de pessoas. E aí, mas ainda estamos vivenciando essa fase que essa transformação ainda não chegou, mas ainda temos essa classificação de pele normal, seca, oleosa e mista. E aí, nós podemos estudar profundamente sobre os diferentes tipos de pele quanto ao sexo, pele de gestante, pele de bebê, pele de obesos, pele de diabéticos, fototipos de pele. Então, cada pele, você tem uma característica diferente. E para cada pele, para cada situação, dentro dessa característica, dentro desses grupos, desses nichos, né, você também tem a variação alimentar, que também muda completamente esta pele. Então, aí você pode vir a ter um trabalho gigante e ideias fantásticas de produtos cosméticos inovadores. Bem, deixo aqui também para vocês um link do YouTube da Medicine, que eles apresentaram agora recentemente, que eles falam de estudos in vitro, tá? Para desenvolvimento de cosméticos multifuncionais, extremamente importante. Quem se interessar, vale a pena, um videozinho de meia hora, vale a pena assistir. E aí eu deixo aqui também o site da Cosmoscience, que eles investem bastante em pesquisas, em desenvolvimentos, e aí vale a pena vocês entrarem no site e verem os tipos de trabalhos que eles fazem parcerias com as universidades. E aí eu deixo a pergunta: como atender a necessidade cosmética para cada tipo de pele? Você consegue atender? Você gostaria de pegar o seu tempo para estudar isso e poder cuidar da pele das pessoas? Essa reflexão que eu deixo para vocês. Aqui, meus contatos, tá? O canal, e vou deixar esse vídeo lá no canal também para vocês. Vou interromper aqui a gravação.